As ofertas de SaaS têm um crescimento bastante mais constante, mas aquilo que se viu foi uma evolução muito grande das componentes de IaaS. Muitos dos clientes acabaram por fazer este lift and shift de todas as máquinas que tinham on-premises para cloud e depois automaticamente foram fazendo a evolução também para plataformas mais de PaaS, que é outro tipo de utilização, digamos que mais dinâmica e com custos bastante mais controlados, em que realmente só se cobra aquilo que é efetivamente processado. Se não houver processamentos em determinados momentos do dia, simplesmente não há nenhum tipo de custo da infraestrutura para esse processamento. Portanto, é quase ad hoc, cada vez que há um trigger que é disputado a uma determinada hora, um determinado evento, só o IEX processa e só o IEX paga. Portanto, aqui estamos a falar muito das duas linhas de baixo, de PaaS e de SaaS. Por outro lado, esta proliferação de sistemas analíticos, sistemas informáticos, toda esta movimentação, sensorizações que nós temos hoje em dia, faz com que haja um problema muito grande, que é, de entre todos os dados que nós temos, existe uma grande percentagem de dados que na realidade nunca é usada. É aquilo que se chama o lixo digital, são dados que são armazenados, mas que na realidade nunca são aproveitados. Para terem ideia, um zettabyte, portanto, que está abaixo disto, são 250 mil milhões de DVDs em termos de capacidade. Portanto, isto é aquilo que chamamos de lixo digital e algo com o qual nós temos que lidar numa base diária. Quanto maior é a organização, maior é este impacto. No entanto, todas as organizações seguem o mesmo padrão, em que muitos dos dados simplesmente nunca são usados, nunca são avaliados, em média cerca de 65%. Portanto, existe aqui um desperdício muito grande de custos de processamento e de foco analítico, porque nos dispersamos, e depois, mesmo assim, daqueles que processamos, existe sempre uma pequena percentagem que já são outdated. O tempo que se demora a processar os dados faz com que os dados, quando são usados, podem já não ter a validade que nós queríamos quando começámos determinado projeto. Por outro lado, e seguindo aqui também muito uma responsabilização social que todos temos, hoje em dia só os centros de processamento de dados que estão espalhados pelo mundo inteiro já representam cerca de 3% do CO2 que é emitido todos os anos. Portanto, tudo isto em conjugação, aquilo que nós temos que fazer é um foco muito grande em otimizar tudo o que são processamentos, em avaliar só aquilo que se quer e desta forma conseguir dar a melhor informação possível ao menor custo, no fundo limando todas estas componentes que são associadas no fundo aos dados, que é a base de tudo aquilo que nós fazemos. Outro dos exemplos, que é uma consequência desta proliferação de tecnologias, de linguagens, de soluções emergentes que têm estado a aparecer muito resultado pela positiva da adoção de movimentos de cloud e de fornecedores cloud, é a quantidade de linguagens e de diferentes soluções com as quais nós temos que lidar. Nós pusemos aqui este exemplo da Torre de Babel. É exatamente esse o conceito, portanto, é uma miscelânea de línguas, portanto, de línguas confusas, e isto aplica-se na prática a todo o tratamento de dados que nós temos que fazer. Nós temos que lidar com muitas linguagens, não obrigatoriamente compliance umas com as outras, e este é um dos grandes desafios que nós temos. Portanto, por um lado, temos um volume enorme de dados, por outro, a necessidade e os custos de processamento desses mesmos dados e, por outro, uma conjugação de linguagens legacy, antigas, mais maduras, mais estáveis, arquiteturas que são relacionais, que são completamente desacopláveis e conseguir fazer toda esta conjugação para, no fim, termos um único objetivo, que é como é que nós extraímos valor dos dados e dos sistemas que nós temos. Dito isto, o que é que nós na prática fazemos, que é fruto de toda a experiência que nós temos na Timestamp e de todos estes projetos que vamos fazendo em qualquer tipo de clientes e de setor de mercado? Aquilo que nós assentamos em termos de tratamento de dados é algo que no fundo é uma abordagem descentralizada, que é aquilo que se chama Data Mesh. Em que é que isto consiste? Isto no fundo consiste em responsabilizar e dar o ónus de gerir os domínios de dados a quem realmente os gera e os cria no dia-a-dia. Ou seja, pode ser uma subdivisão por departamentos, uma subdivisão por aplicações, mas os responsáveis desses departamentos, dessas aplicações, dessas soluções, é que na realidade sabem que dados é que têm, que dados é que gerem e que dados é que podem ou não devem ser, por um lado, públicos
e ou privados ao nível estratégico, ao nível operacional. Portanto, no fundo é puxar não para o lado do IT toda a responsabilização de dados que o próprio IT não conhece, mas puxar o negócio para todos estes desenvolvimentos, porque a mais-valia de quem conhece os dados está diretamente relacionada com o negócio. É quem está no dia-a-dia. Não tem que ser obrigatoriamente informáticos, mas esta abordagem é uma abordagem de responsabilização da informação, dos dados, não tanto do processamento. Aquilo que existe é, ao nível central, aí sim, mais com o IT, com os departamentos financeiros, com os departamentos de gestão estratégica, operacional, é todo um governo federado, portanto federado no sentido de ser completamente transversal às organizações, onde existem regras a cumprir de cada um dos domínios de informação para disponibilizar os dados para serem analisados cross-domínios, portanto, intradomínios, a fazer análises transversais para depois dar todos os relatórios e KPIs corporativos de determinada organização. Portanto, no fundo, é aquela velha máxima que existe um problema muito complexo e parte-se o problema complexo em vários problemas pequenos, põem-se as melhores pessoas a resolver cada um daqueles problemas, governados por algo um bocadinho mais federado, transversal, para garantir que o governo dos dados é transversal e que tem resultados efetivos no final. Além do Data Mesh, outra das bases que nós temos na Timestamp, embora tenha aparecido há relativamente pouco tempo, isto no fundo é uma prática, uma cultura que resume e acaba por ser o corolário daquilo que eu estou a falar aqui hoje em dia, que é tudo aquilo que nós fazemos, e lidando nós com um grande volume de dados, tem que estar sempre subjacente à parte financeira. Com a adoção dos modelos de cloud, de modelos de SaaS e de PaaS, houve aqui uma dificuldade muito grande, que foi a área financeira conseguir fazer a orçamentação para o ano seguinte de quais é que são os custos da IT. Antigamente tudo isto era estanque, havia projetos para consumir o orçamento e agora de repente as áreas da IT, as áreas operacionais, os departamentos não conseguem dizer, por exemplo, para 2023 qual é que vai ser o custo que vão ter em termos de IT. Isto porquê? Porque os processamentos são dinâmicos e é impossível prever. Já nós estamos a falar de comprar servidores, comprar software, paga-se o processamento e ninguém consegue prever neste momento qual é que vai ser o processamento que vai ser necessário ao longo do ano de 2023 todo. Aparecem novos sistemas, há novas necessidades, portanto, este dinamismo forçou com que exista uma nova prática, que é a prática de FinOps, que junta a área financeira, a área operacional, a área da IT, para, em conjunto, terem um orçamento segmentado, logo por default, com todos os temas de chargeback, para todos os processamentos, saber exatamente qual é o custo. Isto foi para processar que dados, de que departamento, quem é que os foi aproveitar. O custo existe sempre, mas existe aqui uma noção de quem é que teve esse gasto, no fundo, à parte do custo. Isto vem muito daquelas políticas de security by design e chargeback by design, que é quando montamos as infraestruturas temos logo toda esta segmentação feita automaticamente, que depois aparece no dia-a-dia, no uso. Não chega propriamente às consolas dos cloud providers para termos o pay as you go e termos uma noção, isso não é suficiente. Por último, aqui um ponto muito importante, esta parte é algo que nós da Timestamp já há vários anos que temos esta abordagem, no fundo tentamos seguir este mantra que é dos 3 A's, que é todos os dados têm que ser auditáveis, têm que ser sempre acessíveis e têm que estar acionáveis em qualquer momento. Isto casa diretamente com o ponto que eu vos disse há pouco do governo federativo. Portanto, embora sejam abordagens por domínio, existem determinadas regras para a disponibilização dos dados, não da informação, de cada um desses domínios, que acabam por ter que cumprir todos estes pontos. A parte do auditável é muito em termos de segurança e de compliance, de RGPD e tudo mais. O acessível tem muito a ver com a profundidade que é necessário dar aos vários departamentos, consoante estamos a falar de dados raw, dados intermédios ou dados finais que já são bastante agregados. E a parte acionável tem muito a ver com a estrutura de segurança da própria organização. Resumindo,
E chegando aqui ao fim da nossa apresentação, portanto, nós por um lado temos a componente de data que endereçamos com uma abordagem de data mesh, a componente de cloud ou de infraestrutura que está sempre subjacente toda a componente de FinOps para garantir que existe o menor custo possível para aquilo que determinado cliente em determinado projeto deseja atingir, e depois temos toda a capacidade analítica, data science, modelos de machine learning, o que for, que a partir deste momento toda a informação está disponível para as pessoas certas, dependendo da segurança que é aplicada, e fazemos toda essa componente de Advanced Analytics, e é daqui que conseguimos extrair o melhor valor dos dados para cada projeto e para cada cliente. Dito isto, muito obrigado. Se há questões. Se alguém tiver alguma questão. Assim, pode ser um pouco simples a pergunta, mas eu queria entender um pouco mais sobre esse data mesh, na verdade, que é essa separação por departamentos. Não é tanto por departamentos. O data mesh é uma separação por domínios de informação. Fazendo uma analogia com as organizações atuais, normalmente isso está por departamentos, mas em grandes organizações os próprios departamentos depois dividem-se quase por aplicações. Um CRM pode ser um domínio de informação, um ex-data warehouse a fazer a migração para um ambiente de Big Data pode ser outro domínio de informação, a faturação é outro, os recursos humanos são outros. Mas aqui, se calhar, a melhor forma de se perceber, e existe muita literatura sobre isto na internet, e é interessante ler-se, é ver a distinção entre o que é o Data Fabric, que no fundo precedeu um bocadinho esta abordagem de Data Mesh, a comparação entre a Data Fabric e Data Mesh. O Data Fabric o que faz é pega numa abordagem mais tradicional, mais à la Data Warehouse, mais relacional, e industrializa o processamento dos dados até aos relatórios e aos KPIs finais. O Data Mesh é como se ficasse um nível mais abaixo, em que industrializa de uma forma em que caracteriza a informação por domínios, mas não a disponibiliza como indicador final. Os outros responsáveis de domínio têm capacidade de fazer cruzamento entre os seus próprios dados e os dados que são disponibilizados por cada um deste domínio. Se houver uma nova necessidade do indicador que cai dentro de um determinado domínio, não é o IT ou não é uma equipa nova que o vai disponibilizar. Essa necessidade desce ao responsável do domínio de dados, que entra no seu pipeline de desenvolvimento, tipicamente hoje em dia já em Agile, e no fundo acabam por fazer esse acréscimo para depois disponibilizar de uma forma federada todos esses novos dados a qualquer departamento, domínio ou necessidade de informação que exista. Mas se calhar aí a melhor comparação é entre Data Fabric e Data Mesh.